Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana. Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização João Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza. Vereador Ezermilson Rocha. Vereador Nino Meira. Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda. Jarbas Meira. Ivaí Tarrão. Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pierre Orlandão. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o radialista Jorge Meira, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Meu amigo Jorge Meira, tudo bom? Boa noite, é um prazer ter você aqui na bancada do J Politicast. Fique à vontade para o seu boa noite para as pessoas que nos acompanham nesse momento através do nosso canal. Fique à vontade, Jorge. Beleza, boa noite a todos. Eu que lhe agradeço pelo convite que me foi feito. O seu programa, o seu bate-papo semanal, está realmente tomando conta de toda a micro-região. Você está de parabéns. É um programa bom, diferenciado. E hoje aqui, aceitando o seu convite, estou para responder as perguntas que você quiser. Jogue duro. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Jorge Meira, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Eu estou sendo não só preparado, como familiarizado com sopa de tamanco. Afinal, fui eu que repercuti esse bordão. Ao longo dos meus 35 anos de radialista, esse bordão, entre outros, pegou. Posso aqui dizer os outros? Fique à vontade. Alguns bordões que eu repercuti, que popularizou, eu acho bom até, inclusive você usa um que é o sopa de tamanco, mas tem o Morreu Maria Preá, tem o 0800, tem o Fecha o Corpo, e outros bordões que popularizou, as pessoas usam e eu gosto, né? Eu gosto de ver quando as pessoas usam esses bordões. Morreu Maria Preá. Então, esses bordões eu acho bom. Eu queria até que outros radialistas também fizesse, né? Tivesse essa criatividade de repercutir bordões, que é bom, né, a criatividade do rádio, sobretudo que milita na área esportiva. Pronto, Jorge, vamos com a nossa primeira pergunta. Certo. Jorge, você disputou um cargo político aqui em Xique-Xique pela primeira vez em 1982, quando tivemos uma terceira via. Eleição que teve o ex-prefeito Carlos Santos com o saudoso Francisco Massal Pai na vice, vencendo as eleições daquele ano. Contra os seus principais adversários, o saudoso Henrique Sampaio e Vaninho do Posto. Você saiu candidato a vereador pela terceira via, com o grupo do ex-prefeito, o saudoso Maninho Meira, que tinha como Fernando da Cebola como seu vice na chapa. A minha pergunta é:
em 1982, você saiu candidato a vereador porque tinha um desejo de chegar à Câmara de Vereadores ou por aceitar um convite do seu tio? Fica à vontade, Jorge. JC, foi mais por aceitar o convite do meu tio. Eu era casado de novo, estava na minha residência, chegaram Moni Meira e o saudoso João Durães, dizendo que gostariam muito que eu saísse candidato a vereador. Eu disse a eles que não iria sair, mesmo porque eu não conhecia nada de política. E o meu avô, João Pinheiro, era vereador, candidato à reeleição. Aí na conversa, eles me convenceram. Helena, minha mulher, estava grávida de Dasco, meu primeiro filho, em 82. Eles me convenceram, mas de nada de política eu entendia. E saí candidato a vereador e fui o mais votado. Só não fui vereador porque o nosso partido, né, de Maninho e Fernando, não alcançou o coeficiente para fazer um vereador. Se tivesse que fazer um, era eu. Ganhei, inclusive, de Marivaldo Figueiredo, que era vereador, de professor Casimiro Machado Neto, João Durim, que era presidente da colônia de pescador Chique Chique, e outros. E eu fui o mais votado. Com 22 anos. Jorge, sabemos que hoje em dia é muito difícil ser eleito vereador. A concorrência é muito grande. E vem a questão da campanha que torna muito cara. Naquela época, na década de 80, havia os problemas que tem hoje? E quais eram as dificuldades naquela época, Jorge? Não, as exigências por parte dos eleitores não havia, não. Eu formei uma equipe boa. Eu tenho sempre uma família muito grande, família unida, e isso me credenciou para que eu tivesse sido o vereador mais votado. Mas não havia esses vícios da política, aqueles pedidos extras, não havia, não. Formamos uma equipe, fomos para campo e consegui ser o mais votado. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa segunda pergunta. Jorge, em 1988, você novamente coloca o seu nome para uma avaliação popular. Dessa vez, saindo candidato a prefeito. Eleições de 88 que tivemos uma terceira e quarta via. Raul Braga com o Dr. Renan venceram as eleições que tinha como... Dr. Renan não. Raul Braga e Dr. Renan certo. venceram as eleições que tinham como seus principais adversários o saudoso Henrique Sampaio e Ney de Itaguaçu. Ainda tinha Jorge Meira e Ronildo, fechando as outras chapas, terceira e quarto grupo. A minha pergunta é: de onde surgiu a ideia de Jorge Meira sair candidato a prefeito pela terceira via, tendo o Grupo Braga como hegemonia na política em 88? Pois bem, Jota. Fica à vontade, Jorge. Pois bem, eu estava numa tarde na minha metalúrgica, na rua Carlos Santos, e chegou Chiquinho Massal, saudoso Chiquinho Massal. Disse: Jorge, é o seguinte, o Grupo Viana, de Luiz Viana, aderiu ao Valdir Pires. Tem uma turma aí que não está aceitando, uma turma que vota nos Bragas não está aceitando, como ele, Dr. Eres, Dr. Edinho Lelé, Chico Mangorreiro e outros. Eles não aceitaram aquela união do Grupo Viana com Valdir Pires. Aí eu disse: moço, eu também não voto na esquerda, não. Nunca votei de esquerda e não vou votar no Valdir Pires, não. E aí você vai se filiar ao partido? E filiei ao PTB, que era o PTB do nosso grupo. Surgiu a oportunidade e o convite para que a gente fosse lá em Salvador. Inclusive o Antônio Carlos Magalhães era o ministro das Comunicações. Formamos então em fileira, Marivaldo Figueiredo, Chiquinho Massal, o doutor Erécio Rossi, o doutor Edinho Lelé, o doutor Edilson de Lelé, entre outros, e fomos a Salvador lá conversar com o Antônio Carlos Magalhães. Fizemos uma reunião, expomos a nossa condição. Dissemos a ele, eu digo: olha, lá a política está polarizada. Ou é o Grupo Braga ou a oposição. E aceitando o convite de Vossa Excelência, estamos aqui e tal, e ouvimos de Antônio Carlos Magalhães: não vamos passar lá batido. Vamos ter lá um candidato. Aí na conversa ele até brincou com o Marivaldo Figueiredo, disse: meu candidato lá será você, meu rabo lá, com o Marivaldo Figueiredo. E Marivaldo aceitou de início. Aceitou. Estava junto nessa reunião César Borges, Valdeir Cornelas, e entre outras conversas, foi muito uma reunião
muito proveitosa para Xique-Xique, né? Porque dessa reunião, nós conseguimos para Xique-Xique a concessão de um FM Xique-Xique, que é a atual FM Xique-Xique aqui, que é de propriedade do deputado Renato Braga. Conseguimos a concessão do FM Xique-Xique. E ficou certo que Marivaldo seria o candidato a prefeito, representando o grupo de Antônio Carlos Magalhães. No hotel, Marivaldo mudou de ideia. Disse: Jorge, o candidato vai ser você. Digo: você, Marivaldo, você não viu o homem dizendo, o ministro disse que é você, inclusive brincou meu Rábula. Rábula é um advogado de pernas curtas, né? Aí disse: não, mas você não, você é mais conhecido e tal, você foi vereador, que eu fui junto com ele também vereador na campanha de Manimeira com o Fernando. Você foi mais votado, é você. Eu digo: é você. E aí, ele acabou me convencendo, né, que me chamou para uma disputa. É uma disputa, a gente tomando a cerveja lá no hotel. No palitinho, eu acho até que ele escondeu um palitinho, me enrolou. E ele acabou ganhando, e aí eu acabei sendo candidato a prefeito para representar o grupo de Antônio Carlos Magalhães. Que inclusive eram 4 candidatos, era Raul Braga, Henrique Sampaio, eu e Ronildo Almeida. Ganhei do PT. O PT tinha apoio da Fundifran, da igreja que fazia política abertamente, da igreja católica, e eu ganhei do PT. Pode quem quiser, se alguém duvidar, recorra aí ao TRE, aqui no fórum, e veja os resultados da eleição. Ganhei do PT. Então Jorge Meira ficou em terceiro lugar em 1988. Terceiro lugar. Jorge. E não fizemos nenhum vereador porque não tivemos coeficientes. Inclusive tivemos traições. Dentro dos meus próprios candidatos a vereadores, depois descobrimos que uns votaram em Raul e outros em Henrique, o caso Marivaldo Figueiredo, votou em Henrique Sampaio. Certo, Jorge. Jorge, vamos esquentar essa sopa de tamanco a partir de agora. Pronto, vai lá. Jorge, nós dois e muitas pessoas que nos seguem nesse momento através do canal, presenciamos 2 períodos do sistema eleitoral no país. E em especial aqui em Xique-Xique, quando na década de 80 e até o final da década de 90, eram os votos de cédulas. As urnas eletrônicas só veio no início dos anos 2000. Você foi mesário por muito tempo, lá no antigo 12 Salas, hoje o Polivalente. A minha pergunta é, naquela época, já tinha maracutaia nas contagens dos votos em cédulas? Tinha. Fica à vontade, Jorge. Tinha. Tinha maracutaia, inclusive eu sou testemunha de um. Fica à vontade. O meu avô João Pinheiro, que ele era vereador já de 4 mandatos, foi candidato, e aí perdeu por 3 votos. Mas como eu estava sendo fiscal dos mesários, lá no Doçado eu não fui mesário, eu fui fiscal. E aí eu notei que quando Carlos Santos foi candidato a prefeito, indicado pelo deputado Renato Braga, Eleci Félix Sarrão era a pessoa, o nome da hora, né? Foi o mais votado, o Eleci Félix Sarrão. Eu me lembro que o número de Eleci, que era 4 números para vereador, o número de Eleci era 1117, pelo PDS. E o número de Chiquinho Massal era 1111. Só que, ao decorrer da apuração, quando abriram as urnas, primeiro da sede e de alguns povoados, e deixaram as urnas de Itaguaçu por último, eu notei que quando abriram as urnas de Itaguaçu, o LSI já estava estourado, eleito, o mais votado. Eu notei que o 1117, o 7 que não era cortado, estava contando para 1111. Aí eu falei com o meu avô, digo: aí está me prejudicando. Esse voto não é de Chiquinho Massal, esse voto é do LSI. Mas aí, como ninguém achava que meu avô ia perder, porque ele tinha redutos bons, né? Aí deixou de lado. No final, LSI foi eleito, o mais votado, e Chiquinho Massal acabou sendo eleito, sendo o mais votado na Chapada da Onça, local de nascimento de LSI Félix Sarrão. Aí foi onde aqui tinha um advogado que chamava Paraíba, que era adversário ferreiro do Grupo Braga. Após o resultado da eleição, ele me chamou. Diz: olha, você viu lá? Eu vi. Aqueles votos não eram para Chiquinho Massal, aqueles votos eram para LSI. Acabou estragando meu avô, que perdeu por 3 votos. Aí ele disse: você quer entrar na justiça? Eu digo: vou conversar com meu avô. Aí no outro dia eu conversei com meu avô, disse: meu avô, o senhor não perdeu a eleição não, Chiquinho Massal que não ganhou. Porque os votos da Chapada da Onça, 17 votos que Chiquinho teve lá, eram todos de LSI, que eram 7 não cortados.
Aí meu avô disse, não, já conversei com o Carlito Santos, ele está sabendo, tá? Não tem problema nenhum não. Aí deram ele a chefe da guarda, que era um salário equivalente a um salário de vereador na época. Mas a verdade foi essa, havia maracutaia sim. Como houve maracutaia em outras apurações. JC, Ronildo Almeida, Sérgio Nogueira, eles dão uma de como é que dá o nome? Eles dão uma de moralista. Houve lá no colégio, no ginásio do esporte da Praça Luisiana, eu era mesário, Manuel Moura mesário junto comigo, Quindô mesário junto comigo, e tinha outro que eu não me lembro agora. E aí na época que os votos eram escrutinados, aí uns números mal feitos, que ninguém sabia quem era, aí a gente contava aqueles votos que a gente identificava os números, e ia separando as rumas. Aqueles outros que a gente não sabia de quem era, que número era, a gente ia separando. No lixo, chamava de lixo, vamos botar aqui no lixo. Sérgio Nogueira e Paraíba, e Ronildo Almeida, era a mesa que eles mais ficavam próximo, era a nossa mesa. Eles, vamos ali para Jorge Meira e Manuel Moura, que os caras são traquinos. E aí eles ficavam próximo da gente, né? Conferindo voto a voto e discutindo e tal. Aí eu, no intervalo que eles saíram, eu conversei com o Manuel Moura. Digo, Manuel Moura, vamos afastar Paraíba e Sérgio Nogueira daqui. Esses votos aqui mal feitos, que ninguém sabe o que é, vamos dizer que é de Sérgio. E outros mal feitos, vamos dizer que é de Ronildo. Aí o Moura disse, boa ideia tal. E acertamos com o Quindô. Quindô, o seu candidato vai receber também, fique de boa. E aí aqueles votos com números mal feitos, que ninguém sabia de que número era aquele, aí eu pegava a ruma de Sérgio Nogueira, aí eu lia, né? Sérgio Nogueira. Mas não tinha nada de Sérgio Nogueira, o número era dele. Aí Manuel Moura pegava outro voto, dizia Ronildo Almeida. E também não tinha nada de Ronildo Almeida. Aí eles que estavam presentes, olhando que ali não era o voto deles, para dar uma de bonzão, saía de mansinho. Quando saía de sabe fazer, isso aqui é lixo, aqui não é de ninguém, aí nós não contava para eles. Mas toda a vida na escrutinação teve realmente essas facilidades de passar voto. Inclusive o saudoso Alcides Marcelino, eu estava como mesário, Manuel Moura, e os candidatos ficavam um pouco afastados das cordas, né? Alcides dizia, meu primo, arruma um para mim aí, para aproveitar os votos. Sei. Eu digo, meu primo tem que ter um indês, ele não tinha nenhum voto naquela urna. Eu digo, cadê o indês? Não tem indês para a gente botar embaixo, né? Aqueles mal feitos. Mas toda a vida teve essas facilidades. Então naquela época, no período das cédulas, tinha as maracutaias, não é isso mesmo? Tinha. Agora, o correto é como a Venezuela está fazendo hoje. Urna eletrônica com o voto impresso. Você dá o voto da urna eletrônica, é impresso o voto e você confere e joga na urna. O que o PT não quis na eleição passada, na eleição de presidente da República. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa quarta pergunta. Jorge, você nunca foi eleito a um cargo eletivo aqui em Xique-Xique, mas... Já. Fui presidente da Liga eleito. 10-1. Pronto. Mas você assumiu um cargo do Estado aqui por muitos anos. Eu estou falando do Terminal Pesqueiro, que você foi gerente por mais de 25 anos. Algumas pessoas costumam dizer que foi um cargo dado pelo ex-deputado Reinaldo Braga. Eu já ouvi falar por pessoas que fazem parte da oposição que foi um cargo dado pelo ex-governador César Borges. O filho do ex-prefeito e saudoso Mani Meira, o amigo Joel Meira, disse certa vez em um grupo de WhatsApp que tinha sido o ex-prefeito que tinha conseguido esse cargo para você à frente do Terminal Pesqueiro. E ele afirma que tem documentos em mãos comprovando isso. A minha pergunta é: quem realmente conseguiu colocar Jorge Meira no Terminal Pesqueiro e manter por mais de 2 décadas? Fica à vontade, Jorge. Olha bem, em 86 e em 90, eu apoiei César Borges para deputado estadual
e apoiei Valdeir Cornelas e outros amigos para deputado federal. Inclusive, teve uma final da Copa do Mundo, parece que foi a final da Copa do Mundo de 86, né? César Borges e Valdeir Cornelas assistiram a Copa do Mundo na minha casa. Foi a reunião que houve, aí quando houve a final da Copa, eles estavam presentes, uma visita que eu estava apresentando aos meus amigos, e eles assistiram a final da Copa do Mundo de 86 na minha residência. E aí, houve o seguinte, a ACM, o saudoso ACM, venceu as eleições em 90, a ACM 90 venceu as eleições. César Borges, que era amigo de Antônio Carlos, Valdeir também amigos. Aí eu fazia campanha aqui para César Borges, eu era representante dele aqui. Além de representante, eu era amigo, porque ele ainda, até então ele não tinha sido eleito. Eu conheci ele quando ele foi subsecretário da Indústria e Comércio, que foi apresentado por Eres. Peguei amizade com ele, visitava a casa dele, eles tiveram problema de briga na família. Virgínia, a mulher dele, era muito minha amiga, eu e Ismael demos conselho, mas não adiantou, eles acabaram se largando. E César Borges diz, Jorge, me dá a relação do pessoal dos cargos lá, que Reinaldo está com o Valdir Pires, é do PMDB, Henrique Sampaio também, então nós vamos indicar. E nós mandamos os nomes das pessoas para indicar os cargos aqui. Mandamos nomes, inclusive mandei o meu para o Terminal Pesqueiro, que eu me dedicava muito com a categoria. Dias depois, César Borges me liga, Jorge, chama o pessoal aí para ver aqui em Salvador que houve mudanças. O deputado Braga já acenou que vai apoiar Antônio Carlos Magalhães. O homem já esteve com ele, liberou todos os cargos para ele. Mas eu disse, Antônio Carlos, do seu eu não abro mão. Pela convivência que a gente tinha, a amizade, a forma de fazer política, eu nunca pedi ele um palito de fósforo. Sempre eu investia na campanha dele. E teve outros fatos que eu não vou dizer aqui, né? Que a pessoa que já morreu, e eu não vou dizer aqui. Aí chamei Marivaldo Figueiredo, Chico Magorreiro, o saudoso Adalcio, Eres, todo mundo, vamos para Salvador que tem uma reunião com o César Borges. E lá o César Borges disse para todo mundo, diz, olha, Reinaldo está vindo, apoiando Antônio Carlos Magalhães, Antônio Carlos já liberou os carros todos para ele. Agora só que, pela afinidade e amizade que eu tenho com o Jorge e o trabalho dele, eu não vou abrir mão do carro de Jorge. E o deputado Reinaldo Braga já tinha indicado um, inclusive. Não vou dizer que o nome é meu amigo, é eleitor de Nino, já tinha indicado um. Aí foi quando eu e Ismael, o César Borges disse, Jorge, você vem aqui, você e Ismael, vamos conversando com o Reinaldo, vamos ver que a gente pega mais, o seu está seguro, vamos ver se a gente pega mais. Conversei com o doutor Reinaldo, mas ele não abriu mão de outro, porque o doutor Antônio Carlos Magalhães tinha dado todos os cargos para ele, porque ele como deputado, apoiou o governo de Antônio Carlos Magalhães. E eu fiquei como gerente do Terminal Pesqueiro, mas aí foi referendado pelo deputado Reinaldo Braga, que ele disse, não, a família de Jorge é minha amiga há muito tempo, o avô dele foi vereador de muito tempo do meu grupo, a mãe dele volta comigo, o pai dele volta comigo, então referendou só a minha indicação para o Terminal Pesqueiro de Xique-Xique. Foi isso. Jorge, em 2007, após o PT assumir o governo no estado, muitos cargos aqui em Xique-Xique foram repassados aos aliados petistas, entre eles o Terminal Pesqueiro. Como está hoje o órgão depois de 17 anos de gestões PT na Bahia? Terminal Pesqueiro, que é o órgão da Bahia Pesca, está hoje em Xique-Xique sucateado, depedrado, né? Que é uma pena, viu, Jacir? Terminal Pesqueiro, eu fiquei por 25 anos, fazia o seu papel social, comprava o peixe, coletava o peixe diretamente do pescador no rio, a gente fornecia os gelos. Terminal Pesqueiro servia como controlador de preço do preço do gelo. Eu, na condição de gerente, eu fundei o projeto de piscicultura de Barra. Antes eu oferecia a Xique-Xique, a colônia de pescadores. Ninguém quis. Aí fui para Barra, Dionísio aceitou, a colônia aceitou. Então era um órgão que prestava o seu serviço social. Tinha 28 funcionários e na época do pico eu contratava mais 20. Que é para viscerar, porque peixe você tem que cuidar logo, né? Para não bombar. E aí as câmaras eram cheias, tinham 4 caminhões que vinham de Aracaju, comprava toda a nossa produção e estava realmente funcionando a todo vapor. 28 funcionários, com mais 20 avulsos e tal. E quando o PT
tomou conta, acabou com o terminal pesqueiro. Sucateou. Lá está um órgão que faz até vergonha, né? O carro depedraram todo o caminhão que tinha. O escritório não tem nenhum equipamento. Não tem hoje nenhum funcionário. Os motores roubaram todos, os motores elétricos roubaram todos. E curioso, JC, é que tem gerente, viu? Tem um gerente indicado pelo PT que ganha lá alto salário, mais do que um professor de 40 horas. É gerente de um órgão que não funciona e que está fechado. E os caras batem palma, rapaz, para essa coisa. Então foi isso, o terminal pesqueiro foi sucateado. Lá só tem os loros e os caburecos estão dentro. Depedraram. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa quinta pergunta. Jorge, você é o radialista com mais tempo em atividade no rádio local. É o pioneiro do rádio. A Tribuna do Vale FM Chique Chique, empresa da família Braga, que foi inaugurada nos anos 90, você já tem mais de 25 anos de casa, com seu programa de grande audiência, o Espaço Aberto. Ao longo desses mais de 30 anos, passaram pela emissora grandes radialistas, a exemplo de Mário Leandro, Valdinar Ferreira, Valdinei Passos, Antônio Melo, Luiz Carlos Araújo, Cíntia Fênix, Verinha Melo e tantos outros. Certo. Hoje temos bons profissionais na rádio. A minha pergunta é: qual foi o maior radialista que a rádio já teve nesses 30 anos de existência? Fique à vontade, Jorge. JC, olha bem, tivemos bons radialistas. Tivemos Valdinar Ferreira, que foi um bom radialista. Tivemos Valdinei Passos, que para mim é o melhor narrador esportivo do Brasil. Não é da região, não, é do Brasil, Valdinei Passos. Um grande narrador. Tivemos Everton Matos, que hoje está na Globo, FM de Salvador. Tivemos Fernando Santini. Tivemos Jorge Araújo, que hoje está em Barreira. Tivemos grandes locutores. Por amizade, que me desculpa os outros, eu vou ficar com o Valdinei Passos. Por amizade. Jorge, se você fosse diretor hoje da rádio FM Chique Chique, você mudaria alguma coisa na grade de programação? Sim. Inclusive já conversei com o Reinaldo Filho a respeito disso. Mudaria sim. Mas aí eu vou me abster de detalhar a respeito, sabe? Mas eu mudaria muita coisa, não é só uma coisa não. Muita coisa eu mudaria ali na FM Chique Chique. Para fechar essa pergunta aqui, Jorge, você sempre fala num bordão que é o 0800. Ao longo desses 25 anos na FM Chique Chique, você tem um salário fixo lá dentro? Nunca tive. E nem na radinha que eu tinha, na FM Criativa, que foi a primeira rádio. A primeira rádio Chique Chique foi a FM Criativa. Permita-me me interromper, vamos falar da Criativa mais pra frente. Tá certo. Então, dentro da FM Chique Chique, você não tem um salário fixo? Nunca tive salário fixo. É pelo 0800? De 0800 não, eu tenho despesa. Eu gasto computador, eu gasto papel, eu gasto tempo, eu gasto gasolina. Tenho tempo para poder pesquisar, que o programa não acontece na hora que eu chego lá, não. Eu vou pesquisando durante a semana. Mas toda a vida, eu vou dizer, viu, você? Em 1980, eu estava na minha residência, um dia de domingo, eu tinha vindo do Rio, pesquei uns mandim, aí cheguei em casa, falei com a Helena, minha esposa, Helena, trata aí, frita aí pra gente tomar com uma cervejinha. Ainda não tinha suco de cevada não, era cervejinha. Quando nós estamos lá, deliciando os mandim vermelhos que peguei, chegaram o doutor Reinaldo, o deputado Reinaldo Braga e o prefeito, o Reinaldo Filho, que não era prefeito. Reinaldo Filho tinha 24 anos, 23 anos. Aí chegaram, Helena de Jorge, o deputado Reinaldo Braga e o filho dele estão aqui. Eu digo, manda entrar aí. Aí entraram, ficaram lá sentados na minha área. Aí conversamos algumas coisas e tal. Aí o deputado de Jorge, eu estou pensando aí... Você está falando da FM Chique Chique ou da Tribuna do Vale? A Tribuna do Vale é outra história. Tribuna do Vale. A Tribuna do Vale, que eu tinha a rádio, a Criativa FM, que era minha, a Criativa FM que era minha. Quando o Detel tirou do ar, e Reinaldo Braga colocou a Rádio Tribuna do Vale em 81, aí ele disse, Jorge,
estou trazendo aí um rapaz de Salvador para fazer avaliações de alguns locutores. E eu queria que a sua equipe de esporte, você, Francisco Paulo e Adilson Cruz, fizesse um teste. Falei, tudo bem. E nós fomos, e aí o doutor Reinaldo me diz, olha, o rapaz lá de Salvador disse que vocês foram aprovados. Tá bom, fizemos o Tribuna Esportiva por muito tempo na Tribuna do Vale. Eu como comentarista, Francisco Paulo como narrador e Adilson Cruz como repórter. E fomos aprovados. Aí já em 81, em 83, em 82, quando o deputado chegou lá em casa, ele e Reinaldo Filho, aí disse, Jorge, eu estou aí pensando em colocar um programa na FM Chique-Chique. E pensei em você. E pronto. Aí ele disse, é um programa de entrevista, você fique à vontade para você convidar quem você quiser, o assunto que você quiser e tal. Agora vamos aí trabalhar o nome. Eu digo, eu topo, deputado. 0800 é comigo mesmo. Aí ele diz, olha, tem tal nome, tem espaço aberto. Aí deu a ideia de outros nomes. Digo, deputado, eu gostei do espaço aberto. Porque na Rádio Criativa eu tinha um programa de entrevista que era Sintonia Livre. Essa questão de liberdade, né? Sintonia livre, espaço aberto, aí eu gostei do espaço aberto. Disse, tá bom, então fica espaço aberto. Eu digo, quando vai começar? Esse em dezembro. Mas você fica à vontade para você convidar quem você quiser. E até hoje ele nunca proibiu, ou falou alguma coisa, ou até mesmo ligou, alguma indireta de meus convidados. Às vezes, ou em muitas vezes, eu é que não convido. Porque eu sei quando o cara não dá audiência, quando o cara é um CD ralado, que é o mesmo discurso de 20 anos, aí eu não convido o cara, que não dá audiência. Respondido, Jorge. Agora vamos falar um pouco da rádio comunitária que você criou, certo. A Criativa. Criativa FM. Jorge, você sempre diz ser o pioneiro do rádio local. Antes de você chegar à Tribuna do Vale FM Chique-Chique, você trabalhou nessa comunitária, a Rádio Criativa. Já vi algumas pessoas aqui em Chique-Chique dizer que ajudou na criação dessa rádio. A minha pergunta é, como começou a ideia de criar essa rádio comunitária aqui em Chique-Chique? Fica à vontade, Jorge. Pronto, já nasceu o seguinte, desde 1979, quando eu e pai e Alveci, nós tínhamos a Metalúrgica Chique-Chique, foi a metalúrgica pioneira. Só tinha ela em Chique-Chique, a Metalúrgica Chique-Chique, 79, depois da enchente. E aí, como só tinha Metalúrgica Chique-Chique, aqui em Chique-Chique, na Barra só tinha uma, mas o cara que era metalúrgico lá era um tanto arcaico e tal. Eu comecei a viajar. Viajava muito para Barra, viajei muito para Gentil do Ouro, para Presidente Dutra, Central, Ibaí, vendendo. Eu fazia as vendas, né? E com 15 dias eu voltava para entregar as peças, para entregar as esquadrias. Aí nessas minhas viagens, eu dormia na Barra, eu às vezes ficava 4, 5 dias na Barra. Eu tinha muita amizade com o saudoso Hélio, irmão de Chechel, o saudoso promotor Carlos Alberto. Eram as pessoas que a gente conversava. Eu ficava lá ao final, eu vendia durante o dia, ao final da tarde a gente ia e jogar a conversa fora, vamos dizer assim. E eu vi aqui na Barra tinha uma rádio, que era de Rubim, inclusive meu primo, filho do saudoso Darinho. Aí eu vejo, rapaz, Central tinha rádio. Eu já para Presidente Dutra tinha rádio. Eu digo, mas Chique-Chique não tem uma rádio, tá errado. Aí procurei me informar de Rubim, lá na Barra, como era. Aí Rubim disse, Jorge, tem um rapaz de Central que faz os transmissores. Peguei o nome dele e fui em Central. Falei com o rapaz, Pedro, inclusive o nome dele, não sei nem se ainda é vivo. Aí contei e Pedro disse, não, eu faço o transmissor. Tenho inclusive interesse de colocar lá. Transmissor, antena e tal. Aí ficou tudo certo. Digo, vou botar a Rádio Chique-Chique. Aí alguns me disseram, rapaz, tome cuidado, que na época não tinha fecho o corpo, não se não dizia fecha o corpo, que dá cadeia, que é uma rádio pirata. Aí eu digo, mas eu estou com esse pensamento de colocar uma rádio, Chique-Chique não tem, Barra tem, Central tem, Chique-Chique não tem, digo, vou colocar uma rádio aqui. Aí, quando eu ia em direção à Central, estava ali na Tubaína Gui, que era Tantamo,
Tava Tantão, o Zezinho das baterias e Alverci, os três conversando. Aí eu parei e disse, rapaz, vou passar essa ideia ali para os três, porque se der cadeia, eu não vou preso só, né? Aí eu já tenho os coligados para ser colega de cela. Aí falei com o Alverci, falei com o Tantão, falei com o Zezinho, eles toparam. Eu digo, e o ponto? Aí Tantão disse, tem ali, onde é hoje aqui é Desengrafe? Onde é Desengrafe? Era aqui próximo. Tantão disse, eu arrumo o ponto. Aí Zezinho disse, eu vou colaborar aí na indicação de alguns locutores. Alverci, que é bem maneiro, disse, não, eu estou aí para ajudar. Eu digo, eu vou para a central, vou fazer o transmissor, vou trazer o transmissor. Vamos colocar no ar e ficamos certos, dos quatro, né? Colocamos no ar, a Criativa FM. Mas eu fiquei na gestão, fiquei na direção, com as tarefas da Metalúrgica Chique Chique e gerenciando a FM Criativa. Aí tive a rádio no ar, sentimos a necessidade de ter um telefone fixo, que antigamente telefone fixo era só para rico, viu, você? Classe média não tinha telefone fixo não, era só rico. E eu, como amigo de Marivaldo há muito tempo, eu disse, Marivaldo, você tem 2 linhas, rapaz. Empresta uma linha lá para FM Criativa, para rádio. Aí eu empresto numa condição. Você coloca lá Esdras Rocha como gerente. Esdras Rocha, saudoso Esdras Rocha, que era auxiliar, que era office boy de Marivaldo. Eu disse, pronto, feito. Dá o telefone que eu coloco lá Esdras Rocha como gerente. Aí foi feito isso, coloquei Esdras Rocha como gerente da rádio, porque eu não tinha tempo para dar assistência à rádio, Marivaldo não tinha tempo, Alverci não tinha tempo, Zezinho da bateria e nem Tantão. Ficou Esdras como gerente. A rádio ficou por 9 meses, serviu de laboratório, foi revelado bons locutores. Foi a época que uma rádio Chique Chique transmitiu o primeiro jogo de futebol, que era o treinamento da seleção Chique Chique para a segunda Copa do Feijão, parece que 92, não falha a memória. E transmitimos, né? O jogo ficou na história, serviu de laboratório, ficou na história. Jorge, responde rapidinho, falando mais um pouco de rádio. O pré-candidato a prefeito, Dr. Lula Teixeira, disse aqui na bancada do J Politicast que em breve estará sendo implantada uma nova rádio em Chique Chique. Você acredita que essa emissora terá uma grande potência para brigar de igual para igual com a rádio FM Chique Chique? Eu espero que sim. Agora, Lula Detista, ele, há 10 anos atrás, em 2010, há 14 anos, né? Há 14 anos ele teve almoço, discurso ali no Esquina Bar, almoço lá no De Repente, anunciando uma rádio. E há 14 anos essa rádio não veio. Eu espero que essa rádio que ele esteja anunciando agora, que venha. E que não seja como a que ele anunciou há 14 anos. 14 anos ele anunciou. Houve discurso, teve almoço, farra, cerveja e tudo mais. E até agora essa rádio não chegou. Eu espero que ela venha, que a concorrência é salutar. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Jorge, nos últimos 40 a 42 anos, tivemos algumas eleições em Chique Chique com mais de 2 candidatos. A primeira em 82, quando Maninho Meira saiu na terceira via. A última foi em 2008, quando Jarbas Meira saiu no terceiro grupo. Em 2024, temos alguns nomes que vêm sendo cogitados dentro da oposição como pré-candidatos a prefeito e prefeita, e possíveis candidatos na próxima eleição de outubro, se não houver uma união. Nomes que vêm se destacando muito nos últimos meses. A exemplo da médica doutora Simone, a vereadora Gene Cássia, doutor Lula, George e Jarbas Meira. A minha pergunta é: com as decepções nas urnas que pessoas tiveram no passado, saindo em uma terceira via, você acredita que podemos ter em 2024? Fique à vontade, Jorge. A política atual em Chique Chique, a política partidária, ela está tomando assim um rumo diferente. Existem reais motivos para ter a terceira ou a quarta via. Mas aqui, como diz o prefeito Rinaldo Filho, a oposição do Grupo Braga, ele não pensa em Chique Chique, só pensa em ganhar eleições
E eles acham que ganhando não pode dividir para ganhar as eleições. E foi assim em 2013. A oposição não é um grupo unido. É um grupo que se une com o intuito só de ganhar as eleições. E depois que ganha, a gente já sabe, já conhece os resultados. Então você acredita que podemos ter uma terceira ou até uma quarta via? Se tiverem coragem. Já houve 4. E a gente está vendo aí, porque a gente, às vezes, já sei, algumas pessoas vêm aqui, alguns políticos vêm no seu programa, e eles às vezes, praticam a hipocrisia, a incongruência, mentem. Alguns que vieram aqui mentiram. A oposição está unida. Nunca esteve desunida quanto está a oposição. Nunca esteve desunida como está. É mentira de quem diz que a oposição Chique está unida. É mentira. Eu digo isso porque eu converso, eu tenho um livre acesso às pessoas que fazem parte da oposição. Eu tenho amigos na oposição. E a gente vê. Mas aí eles pregam, apresentam um quadro de unidade, que estão unidos. Nada, não tem união de nada. E a gente está vendo agora, você vai ver mais para frente. Inclusive eu fui a primeira pessoa de Reinaldo Filho. Conversei que você vai lançar seu candidato em dezembro. Não lance não. Você quer minha opinião? Não lance não. Porque, olha bem, o nosso grupo é unido, é coeso. O candidato que for lançado, nós estamos juntos, não teremos nenhuma baixa. Mas a oposição, o candidato que for lançado, será um terremoto. E a gente está vendo aí já estremecer a terra, né? Já está vendo estremecer a terra. Será um terremoto mesmo. Jorge, aqui em Xique, sabemos que há muito tempo temos 2 grupos políticos fortes. Situação e oposição. Na sua opinião, por mais que saia um nome forte na terceira via, isso pode atrapalhar o segundo candidato da oposição? Ou você acha que isso não vai atrapalhar em nada? A dação é o seguinte, existe o grupo Braga, existe o grupo anti-Braga. Nenhum membro, com todo respeito a eles, nenhum membro da oposição lá é dono de voto, não. Lá vota contra os Braga. Qualquer um que apresentar lá terá no mínimo 9 mil votos. Qualquer um. Se Furão ali, que está ali, for o candidato lá, terá 9 mil votos. Se Marquinhos ali, estão chegando, for o candidato, terá 9 mil votos. Porque esses votos não são de Furão, não são de Marquinhos, nem Eduardo, nem outro. Esses votos são os anti-Bragas. Não vota ao longo, desgaste de um político ao longo dos seus mandatos, acaba tendo desgastes. Então esses votos não pertencem a nenhum nome, pertencem à oposição, ao Grupo Braga. Certamente, se dividirem, é claro que o Grupo Braga levará vantagem. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Jorge, por muitos anos, você foi a pessoa que esteve organizando o campeonato interdistrital. Campeonato esse que dava o direito da equipe campeã fazer uma viagem à capital baiana. Na gestão do ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães, tivemos o secretário de esportes, o professor Samu, comandando a pasta. E tinha o nosso amigo Dodão, que era gerente de esportes. Dodão costuma dizer que a melhor secretaria dos últimos anos em Xique foi na gestão do ex-prefeito Ricardo. E fala que fez um evento perfeito com grandes premiações. A minha pergunta é: você, como idealizador do Interdistrital, o que tem a dizer da fala do ex-gerente de esportes? Fica à vontade, Jorge. Vai ser o seguinte, há aí uma diferença. Dodão e Samu era o secretário, Dodão o gerente. Eles tinham salários. Eu fiquei por 23 anos organizando o campeonato interdistrital, não ganhava uma banda de conto. Ao contrário, eu gastava, eu ia com o meu carro, nas localidades a gente sempre pagava uma cervejinha, tomava uma cervejinha. Nunca ganhei R$1 de prefeitura para organizar o campeonato interdistrital. Às vezes, esse campeonato, que aconteceu em 1983, foi quando o deputado Reinaldo Braga teve o seu primeiro mandato a deputado. Carlos Santos era prefeito. Ele disse: Jorge, você podia organizar um campeonato aí na zona rural e que a gente dá apoio. Eu vou conversar com o deputado. Eu falei: tudo bem. E aconteceu em 1983, quando o Carlito me deu o sinal verde, que o deputado iria patrocinar. Houve uma reunião lá na prefeitura, naquela parte de cima, do terceiro andar. E o deputado Reinaldo Braga patrocinou bolas, camisas, e a prefeitura pagaria a arbitragem.
Mas o trabalho de organização que ficou comigo não ganhava nada não, nem uma banda de conto. 23 anos não ganhei R$1 de campeonato interdistrital. Eu acho até, JC, que eu já mereço um registro no livro dos Guinness Books. 35 anos na rádio sem ganhar R$1. 23 anos fazendo campeonato interdistrital sem ganhar R$1. Fui presidente da Liga e que teve avanço na Liga, viu? Foi quando eu fui presidente da Liga que colocamos as traves que até hoje estão aí. Era trave de linha de madeira. Aí eu falei, Carlito, essa coisa está arcaica. Carlito era o prefeito, eu digo, vamos colocar as traves atualizadas, de cano. Aí ele disse, como é que faz? Eu digo, me dá os canos que eu entro com a mão de obra, que eu sou soldador. Aí ele comprou os canos de 100 milímetros e eu entrei com a mão de obra. Fiz na metalúrgica, que também não cobrei nada da prefeitura. Eles disseram, você não cobrou, vai ter um serviço aí de serralheria na escola Nosso Mundo. Acho que era Nosso Mundo a escola dele, né? Da mulher dele. Vai ter um serviço lá. Nosso Mundo não, era outro nome da escola de Lídia. Era Nosso Mundo? Arco-Íris. Arco-Íris. Vai ter um serviço aí, a gente compensa, mas nunca fui compensado. Então eu acho que eu mereço o Guinness Book por sempre participar de coisas boas e tudo de forma voluntária. Jorge, para fecharmos rapidinho essa pergunta aqui, por que o campeonato interdistrital deixou de ter a sua colaboração na organização, mesmo você fazendo parte do grupo que hoje está no poder? Não, foi quando o Ricardo venceu, para prefeito, que não me convidaram. Se me convidasse, eu estaria lá junto. Não, eu falo da gestão atual, Jorge. Não, até agora eu já falei com o prefeito, com o Luciano, né, que hoje tem secretaria. Antigamente não tinha secretaria de esporte. Hoje tem, já falei com o Luciano várias vezes. Luciano, estou à disposição. Eu não vou mais ficar à frente. Porque hoje eu tenho outras atividades. Eu tenho minha roça, eu tenho meu pequeno comércio. A minha mulher precisa que eu fique próximo dela por conta de uma patologia que ela tem. Então eu não posso ficar, eu digo, à frente eu não fico, mas eu fico ao lado. Eu fico ao lado. Mas Luciano sempre toma iniciativa, que vai fazer, faz, mas nunca fez. Mas estou à disposição. Eu digo que o prefeito quiser, inclusive Quinquinha, o vereador Quinquinha, de Jorge, falei com o prefeito, vamos fazer um campeonato interdistrital. Aí eu falei, pronto, estou de acordo, Quinquinha. Vou para ajudar, não fica à frente, mas estou aí para ajudar. Porque eu já conheço, já tenho os descaimentos, né, do campeonato interdistrital. Inclusive, foi um campeonato que serviu de escola. Nós fomos pioneiros aqui em Xique-Xique, depois de Irecê copiou, Presidente Dutra copiou, outros municípios copiaram o interdistrital. Porque as equipes da zona rural, esse campeonato, JC, é um campeonato de grande importância. Porque esse campeonato, ele movimenta a economia dos povoados no final de semana. Ele propicia lazer para os atletas, jogadores e tudo. Quer dizer, a maior fonte de lazer no final de semana é o campeonato interdistrital. E eu acho que a prefeitura deve sim investir no campeonato interdistrital. Começamos só na zona rural. Depois viemos para a cidade. As quartas de finais e as finais eram aqui no estádio municipal do Hotel Silvestre. Depois falei com o deputado Reinaldo Braga, que foi o maior patrocinador. Digo, deputado, vamos pensar num prêmio maior para a equipe campeã? Ele disse, o que é que você está pensando? Eu digo, lá em Salvador tem a casa de apoio. A gente poderia, o senhor arruma o ônibus com a Intran, arruma o ônibus e o campeão vai para Salvador. O Braz arruma lá uma equipe para a gente disputar com a equipe de Braz, né? E a gente fica por 3 dias, sai daqui sexta, aí fica lá sábado de manhã, domingo e à noite e retorna. E ele disse, tudo bem. Aí ele me apresentou a Vanderlei. Vanderlei, Jorge vai te ligar aí eu marquei o ônibus, arrumei o ônibus da Intran. E Braz dava assistência em Salvador e arrumava a equipe lá do Jardim Nova Esperança, né? E a equipe da Polícia Militar, que trabalhava na Assembleia. Braz era tenente, e aí tinha os policiais que trabalhavam na Assembleia. Aí a gente levava a equipe campeã e um cata-11, que era 11 que eu escolhia, eu e o Reinaldo Povão, a gente escolhia para jogar com o time de Braz, dos policiais. Aí jogamos primeiro em Itapuã, no campo da Associação dos Funcionários da Assembleia. Aí depois Braz conseguiu o Barradão, né, que ele é Vitória doente,
conseguiu o Barradão e por 4 vezes nós jogamos lá no Barradão. As 2 equipes. A equipe campeã, Mendonça foi 3 vezes, Iguirense foi 1 vez, ali o Mocampo do Vento foi 1 vez e Ibiraba foi a primeira equipe aí. A primeira equipe para ir para Salvador foi Ibiraba. Aí foi um almoço lá no playground da casa do deputado Reinaldo Braga. Dom Lenice cuidou de toda a comida, ela e Tereza, toda a comida, era comida e bebida e tal. E era muito bom. Infelizmente, acabou esse intercâmbio, né, dos times da zona rural com o pessoal de Salvador. E também acabou revelando jogadores. Vários jogadores do Campeonato Distrital foram revelados. Posso dizer que Dinho da Barra, Tony de Bela, que foram inclusive convidados para disputar jogos pela equipe profissionais. Eles não ficaram lá porque não quiseram. Levei primeiro Dinho, depois levei Tony de Bela para o Galícia, que eu sou amigo de Jaime, que é diretor do Galícia. E aí eles, na apresentação deles, gostaram deles. De Jorge, os meninos vão ficar aí. Aí eu falei primeiro com o Dinho, já tem 8 dias aqui, eu vou ter que ir embora, que eu trabalhava no terminal pesqueiro, que eu ia com eles ficavam no meu apartamento lá em Salvador. Aí Dinho disse, rapaz, eu também vou. Eu disse, não, rapaz, fica aí, o pessoal quer você. O pessoal quer você. Tanto ele como o Tony Bela. Não ficaram, passaram no teste, mas não ficaram. Quando eu cheguei aqui, que eu descobri que eles diziam que estavam com dor de cabeça, com isso, com aquilo, não era nada disso. Eles estavam casados de novos, os 2, 1 mês de casado. Estavam com saudade do Zezinho. Tá ligado, né? Respondido, Jorge. Vamos para a nossa 9ª pergunta. Jorge, comentam nos bastidores da nossa política local que o nome do vereador Nino Meira está sendo cogitado a ser o possível candidato a prefeito em 2024 pela situação. Há boatos que o nome do parlamentar estava em pesquisas recentemente nas ruas, sendo avaliada pelo povo. A minha pergunta é: a família Meira está na expectativa do vereador ser o escolhido do prefeito Reinaldo Filho para ser o candidato em 2024? Fica à vontade, Jorge. Retaceiro não dizia expectativa, que a gente participa de um grupo, a gente já sabe como é que o grupo trabalha. E tanto eu como o Nino, nós somos soldados do grupo. Estamos na torcida. Expectativa não, torcida. Claro que a gente está na torcida, que seja ele, né? Mas se não for ele e for um outro, é com esse outro que a gente vai caminhar, que a gente vai fazer campanha, que vai fazer política. Jorge, sabemos que o candidato do prefeito é aquele de total confiança da família Braga. O vereador Nino Meira é um homem de total confiança do ex-deputado Reinaldo Braga e do prefeito Reinaldinho? Eu acho que sim, e Nino já deu exemplo disso. Agora em dezembro, Nino como presidente da Câmara, você sabe quanto ele devolveu para a prefeitura? Sabe? Quase 800 mil Quase reais. 800 mil reais. Quase 800 mil reais. Então isso é uma prova de fidelidade. Nino poderia escolher despesas lá da Câmara para ele investir esse dinheiro. Mas ele, vendo as condições reais do município de Xique-Xique, e ele preferiu devolver o dinheiro. Em outras oportunidades, Nino já mostrou que tem a total confiança do Grupo Braga, tanto do prefeito como do deputado Reinaldo Braga. Você sabia que na primeira gestão de Reinaldo Filho viajou para São Raimundo Nonato, que lá foi eleito um padre, e o padre pediu ajuda de Reinaldo Filho, que o padre não sabia nada de administração. E o padre pediu ajuda de Reinaldo Filho. Reinaldo Filho foi com o Nino Meira para São Raimundo Nonato. Foi com o Nino Meira lá para São Raimundo Nonato, para passar orientações para o padre, que tinha sido eleito prefeito lá. O deputado também, que antes, que foi o seguinte, o deputado Reinaldo Braga era presidente da Assembleia. Não me lembro o ano, mas parece que 2003, 2004, né? Aí sempre que eu ia a Salvador, em viagem pela Bahia Pesca, eu visitava o deputado. Ele era presidente da Assembleia, Reinaldo Filho era o chefe de gabinete. Aí eu visitei o deputado e tal. Aí o deputado sempre... O cara é presidente da Assembleia, recebe todos os deputados. Aí eu digo, deputado, já vou. Ele disse, não, espera aí. E aí eu ficava lá um pouco mais tarde, né? A gente saía, ele ia me levar em casa, 8 horas da noite, 9 horas.
Aí ele disse, Jorge, vou precisar de você como candidato a vereador. Eu disse, deputado, não quero não. Diga, eu não quero porque eu estou tocando em uns projetos. Eu sou gerente da Bahia Pesca, mas também eu estou sendo supervisor do IBAMA. Eu coordeno um trabalho de pesquisa em vários municípios. Barra, Paratinga, Botirama, Morro Pará, Moqueiro de São Francisco, Lapa, né? E Xique-Xique. Nesses municípios eu coordeno o projeto de desembarque pesqueiro do IBAMA. Então eu não quero não, deputado. Tá bom para mim e tal. E mesmo porque eu ganho mais que um vereador, eu falei assim, mesmo porque eu ganho mais que um vereador. Aí ele disse, e aí, o que é que você faz? Eu digo, eu vou convidar um irmão meu. Se esse irmão meu quiser, eu vou entrar com tudo na campanha dele. Aí disse que eu digo, Nino. Aí ele não conhecia Nino, disse, é aquele que bebe? Eu digo, não, aquele é Nezão. Aquele é Nezão. Aí Reinaldo Filho, não, pai, Nino é jovem, gente boa, tal, não sei o que mais lá. Aí ele disse, tá bom, eu digo, eu vou ligar para Nino. Da Assembleia eu liguei para Nino. Nino, estou aqui com o deputado e tal, e está falando, negócio de candidato a vereador, você topa? Nino disse, top. Nino estava lá pro lado do Pará, mexendo com tábua, e ele firme da Rocha. Firme da Rocha, ele era sócio de comprar tábua, demorava demais, andava igual um doido. E aí ele disse, eu topo. Ele disse, deputado, meu irmão topou. Aí eu fui lá para a sala de Aleixo, que era assessor de Reinaldo Braga, e comecei a escrever os nomes de meus amigos e parentes. Digo, fulano de tal, esse aqui me dá 4 votos. Fulano de tal, esse aqui me dá 8. Esse me dá 10. Aí fiz uma lista. Reinaldo Filho chegou e disse, estou fazendo o quê? Eu digo, eu estou relacionando aqui os apoios para Nino. Aí quando nós somamos, deu 540. Reinaldo Filho, rapaz, Nino nem é candidato. Tem 540. Quando começar a campanha, é eleito. Eu digo, Reinaldo Filho, aqui eu estou botando por baixo. Aí na eleição, o Nino teve 820 votos. Foi eleito. Só que o Superior Tribunal Federal mudou a regra do jogo com o jogo andando. Aqui era 3 vereadores, ele diminuiu para 9 e outros municípios. Aí Nino ficou na primeira suplência, ficou Nino, Laércio, Manuel Moura e Dibinha, foi assim. Nino, Manuel Moura, Laércio e Dibinha. E Nino acabou assumindo, né, no decorrer, porque houve a cassação de Marivaldo, e Nino acabou assumindo a condição de vereador e está aí até hoje. Fazendo aqui uma correção, Jorge, na verdade, o presidente da Câmara de Vereadores aqui em Xique-Xique fez uma devolução ao Executivo de quase 900 mil reais e não 800 mil. Certo. Ficou só atrás da Câmara de Gentil do Ouro, na pessoa de Giliardo Henrique, que fez uma devolução de mais de R$1 milhão. Então, Jorge, foi daí que surgiu a entrada de Nino Meira na vida pública. Foi assim. Você foi um incentivador, é isso? Foi. Eu convidei Nino. Nino quer ser que eu não quero. Eu não quero porque eu não estou podendo. Eu sou como supervisor do IBAMA, sou gerente da Bahia Pesca e não quero. Você quer? Aí Nino topou. Aí quando o Nino topou, eu comecei a articular os amigos mais próximos. Dalto Clemente. Digo, Dalto, e aí, rapaz? Nino aceitou ser candidato. E aí, não, vamos para campo. Aí vamos para campo. Eu, Dalto Clemente, Eladio, meu cunhado, Nino e outros amigos. E aí tivemos 820 votos na primeira eleição, 820 votos. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Jorge, aliados do prefeito Reinaldinho, inclusive vereadores da situação e alguns secretários, apostam que o vereador Nino Meira estará compondo a chapa majoritária da situação como vice-prefeito. Recentemente estive em conversa com alguns vereadores da situação que falaram que se o vereador Nino Meira estiver na chapa como vice, eles não aceitam que o vereador indique alguém à Câmara de Vereadores, como fez Eliezer em 2016 e 2020, quando não lançou ninguém da família. O próprio Ezermilson Rocha já falou abertamente em grupos de WhatsApp, se o vereador estiver na chapa como vice, não aceitará ele indicar um vereador. A minha pergunta é, se o seu irmão for convidado pelo prefeito para ser o candidato a prefeito ou vice, ele indicará alguém à Câmara de Vereadores? Fica à vontade, Jorge. É o seguinte,
Aí é uma coisa para a gente conversar em grupo. Nino não está pedindo para serviço, não. Nino é candidato a vereador, candidato à reeleição. Ele não está pedindo para serviço, não. Se houver, como você está dizendo, essas barreiras para outros vereadores, Nino vai passar a posição para eles, que ele saia o candidato a vice-prefeito e não indique nenhum candidato a vereador. Nino cede, na boa, está conversando sobre isso. Que qualquer vereador do Grupo Braga que quiser ser o vice, para não lançar um candidato, fique à vontade, terá o apoio nosso para brigar na chapa. Porque a política é dinâmica, né? Eu acho até que essas conversas, a liderança do grupo acaba contornando. Porque a pessoa só vai ajudar. Se aparecer um candidato de peso a vereador, só vai ajudar os outros vereadores. Você viu no caso de Tiririca, em São Paulo, ele teve 2 milhões de votos, acabou levando mais 3 deputados com 200 votos, 300 votos. Então é besteira de quem enfrentar essa coisa aí. Jorge, por que vereadores não aceitam que Nino indique um substituto na Câmara, caso ele esteja na chapa majoritária? Eu nunca vi nenhum vereador falar isso. Jorge, você já viu, você está lá no nunca vi, não. Você está lá no grupo Política 24 Horas e o vereador Ezermilson Rocha diz direto que não aceita. Certo. Agora bem. Por que isso, Jorge? Nino tem um trabalho na política de vereador de 20 anos, começou em 2004. De lá para cá, construiu amizades com fortes lideranças. Aí, se porventura Nino for candidato a vice, e aí como é que fica esses cabos eleitorais e amigos de Nino? Como é que fica? Aí, no caso, eu posso... Nino não me autorizou, mas eu posso te falar, Nino pode... Esses vereadores que você fala que estão indo de encontro, Nino dá a vice-prefeita. Se Nino estiver na chapa majoritária, Jorge Meira pode ser o candidato a vereador? Eu sou um soldado do grupo e a política é dinâmica. Se precisar, eu estou às ordens do grupo. Se achar que eu vou de alguma forma contribuir, estou às ordens. E para somar, hein? Sou para tamanca, hein? Respondido, Jorge. Vamos para a nossa 11ª pergunta. Certo. Jorge, o prefeito Reinaldo Filho está indo para o seu último mandato dos 4 que ele tem. Certo. Ao longo da história política de Xique-Xique, passaram vários prefeitos. Uns contribuíram mais e outros menos. Algumas pessoas falam que o ex-deputado Reinaldo Braga foi o melhor prefeito da história de Xique-Xique até aqui. Outros falam que foi o Maninho Meira. Outros já falam que foi Carlos Santos, José Magalhães, Ezer Rocha, e tem aqueles que falam que foi o prefeito Reinaldo Filho. A minha pergunta é: qual avaliação você faz desses quase 16 anos de administração Reinaldinho? Quem fez mais por Xique-Xique entre todos os ex-prefeitos e o atual? Fique à vontade, Jorge. JC, eu tenho visto no seu programa aqui, no bate-papo semanal, algumas pessoas da oposição virem aqui e, inclusive, não classificar Reinaldo Filho como um dos melhores prefeitos que Xique-Xique já teve. Eu acho que quem pensa assim é uma pessoa frustrada. Quem pensa é uma pessoa frustrada. Pessoa que deu a forma, não conseguiu concretizar um sonho, não conseguiu concretizar um objetivo, aí ele cria aquela coisa da inveja. Eu acho que quem não classifica Reinaldo Filho como um dos melhores prefeitos de Xique-Xique é invejoso e frustrado. Reinaldo Filho, para mim, foi o melhor prefeito que Xique-Xique já teve. O cara, JC, o cara fez mais de 400 obras. 14 postos de saúde. Aí o cara disse, tem 16 anos. Sim, fez quase um posto de saúde por ano. E a gestão que tivemos de 2013 a 2017? 4 anos, fez quantos postos? Nenhum. Neca de Pitibiribas, nenhum posto de saúde. Nenhum método de calçamento. Reinaldo Filho fez mais de 400 obras. Aí eu acho até que essas pessoas que vêm aqui, que classificam Reinaldo Filho como os piores candidatos, é uma pessoa frustrada. Ainda mais porque, JC, você conhece a Condé, né, que é uma estatal. Sabe qual é o orçamento da Condé? O orçamento da Condé é 4 bilhões e meio. Viu, JC? A Condé tem um orçamento anual de 4 bilhões e meio, que é uma empresa estatal do governo do estado da Bahia. Xique-Xique, o município, tem um orçamento anual 150 milhões anual.
Quer dizer, a Condé tem um orçamento 30 vezes mais do que o município de Xique-Xique. E Jacques Wagner, quando governador do PT, da Bahia, convidou o Reinaldo Filho para ser o diretor da Condé, o diretor-geral da Condé. Reinaldo Filho não aceitou, pela amizade que ele tem com a Semi Neto, não aceitou. E isso acaba invejando, né, essas pessoas que não classificam ele como melhor prefeito. As pessoas criam inveja, ficam frustradas. Jacques Wagner, governador, líder do PT da Bahia, convidou o Reinaldo Filho para ser o diretor da Condé, uma empresa com um orçamento de 4,5 bilhões. Outra pessoa aceitaria, porque o Xique-Xique tem um orçamento anual de 150 milhões, 30 vezes menos. E isso aí acaba, eu acho que, enraivando aquelas pessoas que eu chamo de CD ralado. Porque eu estou vendo aqui as pessoas que vêm no seu programa, aqui no J Politicast, com o mesmo discurso de 2008, mesmo discurso de 2012, a mesma coisinha. Ouça o discurso de Lula dentista hoje e ouça um de 2008. Ouça o discurso de outros de hoje e ouça de 2012, a mesma coisa. É CD ralado esse pessoal aí. Jorge, e quem menos contribuiu com Xique-Xique, na sua opinião? Não, essa pergunta aí, JC, eu não vou dizer quem menos contribuiu, que tudo depende de ocasiões. Teve prefeito que teve menos orçamento menor, prefeito com orçamentos maiores. Quem menos contribuiu, e olha que eu conheço a história de Xique-Xique, viu? Desde o primeiro intendente. Você sabe quem foi o primeiro intendente de Xique-Xique? Aurélio. Não, Aurélio é outro erro de história, que um dia eu vou contribuir para consertar esse erro. Jorge, Acertar. você está trazendo uma polêmica. Pronto. Aqui. O professor Cassimiro disse que o primeiro prefeito da história de Xique-Xique foi Aurélio Miranda, perdão. Não foi. O primeiro prefeito eleito de Xique-Xique foi Francisco Guimarães, Chico Caboge. Foi eleito, ganhou com o avô de Sérgio Nogueira, Chiquinho, vai Bibi? Hermenegildo Nogueira. Chico Caboge ganhou de Hermenegildo Nogueira. Foi o primeiro prefeito eleito, foi diplomado, só não tomou posse, porque houve a ditadura Vargas. Aí depois da ditadura, foi que houve novas eleições e que Aurélio Miranda se elegeu prefeito. Mas o primeiro prefeito eleito de Xique-Xique foi Francisco Guimarães, Chico Caboge, foi eleito e diplomado, mas não tomou posse. Agora, o primeiro intendente de Xique-Xique foi Gustavo Costa. Gustavo Costa foi o primeiro intendente de Xique-Xique. Que se olhar no Google, você vai no Google e vê o primeiro prefeito de Xique-Xique, vai aparecer lá, Gustavo Costa. Já foi intendente. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa 12ª pergunta. É. Vamos falar agora de política estadual e nacional. É. Dia 1º de janeiro do corrente ano, completou um ano dos governos Jerônimo Rodrigues e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na Bahia tivemos, no início da gestão, problemas sérios na área de segurança. Foram meses sombrios na capital e muita parte do interior, no tocante violência. Na gestão Lula, tivemos um início conturbado, com envolvimento de escândalos de ministros e o Centrão cada vez mais sugando os cofres públicos nas negociatas com o presidente. A minha pergunta é: qual avaliação você faz desses 12 primeiros meses de governo da Bahia e governo federal? Fica à vontade, Jorge. Primeiro é o seguinte, o governador Jerônimo, eu torço que ele faça um bom governo, mas até agora não desceu no palanque. Esteve Xique-Xique, mas veio mentir. Ele mentiu 2 vezes. Ele esteve lá na Boa Vista, eu estive lá, aí ele disse, está jogada a primeira a semente. Quer dizer, a Boa Vista, lá o projeto Boa Vista, já produziu 42 mil toneladas de grãos, e ele veio e disse, está jogada a semente, como que se ele estivesse ali jogando a primeira semente. E mentiu quando ele disse que, com relação ao projeto Boa Vista, que ele chamou de Projeto da Esperança, não, Rui e Wagner tiveram aqui seus papéis iniciais. Mentiu. Nem Wagner, nem Rui nunca andou nem uma vez no projeto Boa Vista, que é uma vergonha. Nunca andaram. Então, para mim, todos que Jerônimo façam um bom governo,
tem um ponto positivo acima de Rui Costa, né? Que veio Chique-Chique. O ponto negativo que veio, mas veio mentir. Mentiu. Ele disse que Rui Costa e que Jacques Wagner contribuíram com o projeto. Nunca vieram aqui. Jorge, se a ACM Neto vencesse as eleições em 2022, era uma vontade sua retornar ao comando do terminal pesqueiro, uma vez que o prefeito Reinaldo Filho ia ter vez e voz aqui em Chique-Chique nos cargos do Estado? Seria o seu desejo retornar? Não, porque olha bem, o terminal pesqueiro está sucateado, perdeu a clientela, perdeu a colônia de pescadores. A colônia que eu falo não é a colônia de pescadores 87, não. É o grupo de pescadores que tinha ao longo do rio. Perdeu. Lá hoje, para o governo do estado colocar o terminal pesqueiro em atividade, vai gastar mais de 4 bilhões. Mas depois aquilo adiantar. O terminal pesqueiro recentemente foi passado para a Universidade do Estado da Bahia. Mas continua com o gerente, viu? Lá tem um gerente ganhando alto salário de um órgão que nem existe mais. Lá hoje é da UNEB. Mas continua um gerente lá, do PT. Se fosse, o cara é do PT do Chique-Chique. Se fosse do Partido dos Braga, Ave Maria. Aí a coisa pegava. Mas o cara ganha lá alto salário. Jorge, esse cara tem nome. Quem é esse diretor hoje do terminal pesqueiro? Por que eu não vou dizer. É o cara que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Esteve recentemente com uma provável candidata do PT em Chique-Chique. Tanto ele como outro secretário. Esteve acompanhando a provável candidata, né? Que Furão não gosta, mas ele esteve acompanhando. Inclusive, já há uma piada nas redes sociais, que a eventual candidata do PT em Chique-Chique copiou tudo da gestão de 2013. Copiou o vice, copiou inclusive os secretários. 2 ou 3 secretários que foram, que estavam acompanhados da pré-candidata, né? Lá em Salvador. O secretário que, quando ele esteve à frente da pasta da educação, o IDERB era a nota 2,5. Hoje a nota é 4,5. Quer dizer, outro percalço nas administrações do PT. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa 13ª pergunta. Certo. Jorge, você costuma dizer que no PT não vota. Não. Você fala isso tanto no seu programa no rádio, como nas redes sociais. Faz críticas pesadas aos petistas. Certo. Surgiram boatos que o prefeito Reinaldo Filho poderá ir para a base do governo Jerônimo Rodrigues. Jorge Meira milita no Grupo Braga há décadas e tem grandes amizades com a família Braga. A minha pergunta é: se o prefeito Reinaldinho for para a base do governo Jerônimo Rodrigues, Jorge Meira dará apoio aos petistas? Fique à vontade, Jorge. JC, olha bem, o deputado Reinaldo Braga, que é meu amigo há muito tempo, quando ele foi para Vale de Pires, eu não fui, não. Se Reinaldo Filho for para o PT, ele pode ter certo que eu não vou acompanhá-lo, ele junto com o PT. Porque eu conheço o PT, JC. E muito mais eu conheço o PT de Chique-Chique. Eu vou dar aqui um exemplo. Por que que eu não apoio os petistas? Em Chique-Chique, os órgãos que foram gerenciados pelo pessoal do PT, os órgãos acabaram ou ficaram sucateados. O terminal pesqueiro era gerenciado por um filiado do PT. Inclusive, um dos fundadores do PT em Chique-Chique. Acabou com o terminal pesqueiro. O Parque Aquático era gerenciado por um militante do PT, na era 2013-2017. Deixou o Parque Aquático sucateado. O SAAI de Chique-Chique era gerenciado por um filiado do PT. Você vê que tem um processo federal com envolvimento aí de desvio de R$450 mil. Quando a justiça resolver, aí a gente vai ver as pessoas tendo que devolver esse dinheiro, 450 mil que a gente tem notícia. E aí vimos a administração do PT, com todo o alinhamento. Governador, presidente, 2 senadores, deputados federais, que foi a administração de 2013 a 2017 com Ricardo e Lula dentista. Fizeram o quê? Nada. Então esse pessoal só tem blá blá blá, não sabe administrar. Por isso que eu não acompanho. Eu sei que Reinaldo Filho nunca irá firmar fileira com o PT, ele nunca irá. Mas se ele for, pode ter certeza que não contará comigo. Jorge,
Porque o PT está tanto tempo no governo do Estado. Você acredita que o carlismo voltará à supremacia na política baiana? Rapaz, é o seguinte, eu não sei se o carlismo, né? Porque essa coisa de carlismo, e hoje a gente vê muitos políticos importantes que eram da base aliada de Antônio Carlos Magalhães, que por algum motivo se afastaram. Eu não sei se o carlismo. Mas os baianos, eu acredito que não vai tolerar o governo do PT por tanto tempo. Quer dizer, só há pedido de mudanças quando o PT não está em jogo. E toda a administração diz, vamos mudar. No PT não muda não, é? Já 16 anos na Bahia ainda querem mais. Já não basta o que houve. Eles chamam Nino Meira de macho. O maior macho da Bahia, sabe quem é? É o Rui Costa. Sumiu com 51 respiradores. É o maior macho da Bahia, é Rui Costa. Fez sumir 51 respiradores. Nino é um lencinho no dedo e tal. Mas o Rui Costa é o maior macho da Bahia. Jacques Wagner, que Reinaldo Filho até gosta muito dele, mesmo porque ele convidou Reinaldo Filho para dirigir a estatal com o maior orçamento do estado da Bahia por ano, que foi a Condé. Mas Jacques Wagner é outro envolvido em muitas maracutaias. O cara desviou, recebeu de propina 75 milhões na reforma da Fonte Nova. A Justiça Federal apurou, pediu a prisão dele. E o Tribunal de Justiça da Bahia engavetou, passou a mão na cabeça. Você viu o escândalo que houve com a mulher dele? E houve também o escândalo com a mulher de Rui Costa. Enfermeira, ser titular do Tribunal de Contas do município. Tem nada a ver uma coisa. E ele passou por cima de tudo e colocou a mulher dele lá. Moralmente, isso é feio. Como foi feio para Jacques Wagner, né? Tentou colocar a mulher dele como funcionária do Tribunal de Justiça da Bahia, que depois, por conta de um chiquense, irmão de Zé Rocha, como eu disse, que ele foi desembargador, Ezerval Rocha foi que anulou, mas Jacques Wagner botou a mulher dele como funcionária aposentada do Tribunal de Justiça, uma vergonha, e Ezerval anulou esse ato. Então os caras são sujos, e a gente vê uma gleba de pessoas aí defendendo essas pessoas, defendendo bandido, defendendo malandro. E por isso que eu não vou defender bandido. E eu também acredito que Reinaldo Filho não vai defender esses bandidos. Jorge, as pessoas que acompanham a oposição aqui em Xique-Xique, eles falam que o governo do estado não deve sair. Mas eles falam na alternância de poder aqui em Xique-Xique. O que você tem a dizer sobre isso, Jorge? Falei agora há pouco. Quer dizer, só a alternância de poder em Xique-Xique, não há alternância de poder na Bahia, que já estão aí há 16 anos e agora indo para 17. Quer dizer, só em Xique-Xique que pode ter alternância de poder. Só em Xique-Xique que os candidatos falam em alinhamento. Quando eles falam em alinhamento aqui, eu só lembro de conselho. Que conselho, tu que você fala com ele, diz, vamos alinhar. Só lembro de conselho. E aí só tiveram alinhamento em 2013 a 2017, governador, senadores, deputado federal, vice-governador, presidente da República. Fizeram o quê, JC? Nada, não fizeram nada, nem um quebra-mola não fizeram, rapaz. Nada, não fizeram nada. Aí já estão novamente falando em alinhamento. Para que esse alinhamento? Respondido? Respondido, Jorge. Vamos para a nossa 14ª pergunta. Certo. Jorge, ano passado, na situação, vários nomes estavam sendo comentados pela população de Xique-Xique, nas ruas e nos grupos de WhatsApp, de pessoas que estavam surgindo como pré-candidatos a prefeito. Certo. Após o prefeito Reinaldo Filho vir aqui no J Politicast, no dia 20 de dezembro do ano passado, ele destacou que vários nomes estavam sendo descartados. Certo. Que só 3 nomes tinham em mente. Como eu falei agora há pouco, que 3 nomes da situação apareceu em pesquisas de opinião pública. Eu tinha falado de Nino Meira, mas eu vou acrescentar aqui. O secretário de Finanças, Oswaldo Barbosa, e o vice-prefeito, LSI. O presidente da Câmara de Vereadores, Nino Meira, Jorge, como eu já falei agora há pouco, está sendo bastante cogitado dentro da situação como um dos possíveis nomes. A minha pergunta é, qualquer um desses 3 nomes citados
é um nome competitivo para enfrentar a oposição em 2024? Fica à vontade, Jorge. Até você pode dizer o seguinte, são bons nomes, mas o nome que o grupo indicar é com esse nome que nós vamos caminhar e vamos defender. Pode ser Nino Meira, pode ser Oswaldo, pode ser Leci, pode ser outro. O prefeito tem dito que o nome sairá de uma pesquisa popular e de reuniões, de conversações que ele está tendo com amigos, políticos e tudo mais. Mas pode ficar certo, viu? O nome que o grupo escolher é esse nome que nós vamos defender e caminhar e vencer as eleições. Vencer as eleições. Jorge, desses 3 nomes que eu citei aqui, quem tem menos chances de ser o candidato? Já dizer o seguinte, essa questão de menos chances, eu não vou responder porque é o seguinte, depende, ainda não está decidido. O prefeito ainda vai, esse final de mês, agora no início de fevereiro, receber o resultado de uma pesquisa. Depois vai conversar mais uma vez em uma grande reunião. Eu não posso aqui nem merecer, nem desmerecer nenhum dos nomes. Como eu falei, o nome que o grupo indicar, esse nome nós vamos para a campanha e vamos vencer as eleições. Porque a oposição chique-chique está igual lá lá no Israel. É terremoto. O nome que a oposição lançar terá terremoto. Isso eu sei. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Certo. Jorge, no último dia 16 desse mês, eu recebi aqui na bancada do Bate-Papo Semanal o pré-candidato a prefeito, Dr. Lula Teixeira, numa entrevista que deu bastante repercussão na cidade e região. 4 dias depois, ele esteve na rádio, no programa dos colegas entrevistadores Edilson Rocha e Dr. Guilherme Lapa. No último sábado, ele esteve em outra rádio local. A pré-candidata a prefeita, doutora Simone, saiu do PSB para o PT, aumentando a sua chance de estar na chapa majoritária da oposição. Aí vem a vereadora Gene Cássia, George, Jarbas Meira, que vem ganhando forças dentro do grupo. A minha pergunta é, nessa reta final, Dr. Lula Teixeira entra na briga para ser o candidato da oposição? Jorge, o que você achou da participação de Dr. Lula, tanto aqui no J Politicast, como nas rádios locais? Fica à vontade, Jorge. Não, eu vou lhe responder por parte, né? A participação de Lula Dentista aqui no seu programa, como lá no programa Frente a Frente, eu esperava mais dele, né? Porque uma pessoa é um acadêmico, né? Tem a formação universitária, mas o que a gente viu foi nervosismo, foi hipocrisia, uma pessoa que poderia ser um pouco mais segura de si, ele mentiu, mostrou que tem inveja, mostrou que é uma pessoa frustrada, o Lula Dentista. Ele mostrou tudo isso, poderia ser melhor. Inclusive, JC, aqui no seu programa, ele usou assim de um termo menosprezativo com a minha pessoa. Ele não disse o nome, mas foi comigo. Fui eu que disse na rádio. Eu digo, tem pré-candidato aí que não aguenta com a primeira bola de arame. Isso eu disse na rádio. Porque é assim que a banda toca, em Chique-Chique, em toda a região. Eles praticam isso. A gente, quando é em campanha, visita as casas e aí, conversando com as pessoas, diz, ô Jorge, rapaz, eu vou votar em fulano, rapaz, porque ele me deu 1000 blocos, ele me deu 1000 telhas. Tem um aí que foi, inclusive, aliado de Lula Dentista de chapa. Qual é o nome daquela máquina de borracharia? Máquina de vulcanizar. Deu uma máquina de vulcanizar um amigo meu. Diz, ô Jorge, rapaz, eu estava precisando da máquina de vulcanizar, vou botar nesse cara aí, rapaz, porque ele me deu essa máquina. Quer dizer, são hipócritas. Eles dão as coisas e faz um blá blá blá, bancando o paladino da moralidade, que não tem nada de moralidade. Eles sabem, inclusive, Lula Dentista sabe, Lula Dentista sabe as horas de tratores que ele às vezes indica a alguém, como é feito a troca, ele sabe, é hipocrisia dizer que na nossa região todos fazem, viu? Todos fazem. Essa é uma cultura que a gente tem, não só o Chique-Chique, como Central e Distrito, todo lugar tem essa cultura. Infelizmente,
Mas tem, e ele vem dando um paladino da moralidade, que isso não acontece, teve um elemento, ele me chamou de elemento. Teve um elemento da rádio que falou embora de arame. Eu espero, viu, JC, que vou fazer aqui uma pequena apresentação, que depois ele me peça desculpa. Lula dentista, o elemento que você pensou é pai de 3 filhos, 3 doutores, é muito mais graduado do que você. Vou começar aqui pelos caçula. Laís, minha filha, é psiquiatra em São Paulo, está revolucionando a psiquiatria com uma medida, um atendimento invasivo, não invasivo. E, inclusive, essa semana passada foi convidada a participar de duas redes de televisões a nível nacional. O ano passado ela foi destaque na revista Caras, isso é caçula. Vai agora abrir uma filial em Porto Alegre, onde também eu tenho um filho lá. Sabe quem é o filho dela lá? Quem é o sócio dela em Porto Alegre? Rafinha, da seleção brasileira, que hoje é do Barcelona. Vai investir em recursos numa clínica que ela vai abrir em Porto Alegre. Então, Lula, esse é a caçula. O do meio, Jandinho. Jandinho dispensa comentários, porque todos sabem, em toda a região, com todo respeito aos outros advogados, mas é um dos melhores advogados da região. E todos sabem. Alguém contesta isso? Alguém contesta que Jandinho não é um dos melhores advogados da região, com todo respeito aos outros? Então, esse é o segundo filho, viu, Lula? Você me chamou de elemento. E o mais velho, que é Dácio, trabalhou aqui, foi diretor do Hospital de José Viana e tal, tem 2 graduações, ele é fisioterapeuta e médico clínico geral e nutrólogo. Nutrólogo, inclusive, Lula, com mestrado na Espanha e curso de especialização nos Estados Unidos, onde é a melhor universidade do mundo, como não? A melhor universidade do mundo? Em Harvard. Dácio tem curso de especialização em Harvard e mestrado na Espanha. Está hoje em Porto Alegre com sua clínica bem montada. É referência no Rio Grande do Sul, viu, Lula? Então, esse elemento aqui é isso que você está vendo. Pai desses 3 filhos que realmente são mais graduados do que você. Me peça desculpa. Jorge, eu observo aqui que você evita chamar doutor Lula de doutor. Por que você só chama Lula dentista? É simples, JC, porque ele não é doutor. Ele tem a vaidade de chamar de doutor, ele não é doutor. Não é doutor. Para ser doutor, ele tem que ter doutorado, ele não é doutor. Ele tem uma vaidade de querer ser chamado de doutor. Ele mesmo fica até feio, ele mesmo chamado de doutor Lula. Ele não é doutor. Calça a sandália da umidade, Lula, você não é doutor. Você é um dentista. Você tem mestrado, mas não é doutor. Eu tenho um filho que é doutor, tenho 2 doutores. E Jandinho, porque na época do Pedro II, né? Não é isso, Jandinho? Na época do Pedro II, todos os advogados são chamados de doutores. Mas Jandinho é doutor, os outros meus 2 filhos são doutores, você não é, Lula, você é dentista. Não tem defeito nenhum em ser dentista. Você é mestre, você que fez mestre nos Estados Unidos. Eu espero que você um dia seja doutor, mas deixe de vaidade, você não é doutor, você é Lula dentista. É CD ralado. Respondido, Jorge. Vamos para a nossa última pergunta. Jorge, essa é sopa de tamanco. Vamos para a nossa última pergunta. Vai lá. No retorno do prefeito Reinaldo Filho à Prefeitura Municipal de Xique-Xique em 2017, ele fez algumas mudanças na equipe de governo. Certo. Em relação às primeiras gestões de 2005 a 2012. Fez trocas de secretários. Surgiram boatos naquela época que você tinha o desejo de assumir a Secretaria de Agricultura, pasta essa que foi dada ao secretário Joelson. E surgiram rumores que você estava insatisfeito com o grupo do prefeito. Segundo seus opositores, falavam que você ficou muito tempo afastado da FM Xique-Xique por não apoiar algumas coisas na administração. A minha pergunta é: qual avaliação você faz dos secretariados municipais? Jorge, por que você afastou da FM Xique-Xique por mais de 1 ano? Fica à vontade, Jorge. Pergunta de furão, né? Não. Furão que estava fazendo essa pergunta. Mas olha bem, vou responder. Olha bem.
Eu tive sim satisfação. Jorge, Furão fez essa pergunta aqui? Me fez aqui antes de você chegar. Não, essa pergunta não tem nada a ver com Furão. Já expliquei aqui no bate-papo semanal, não recebo perguntas de ninguém. Mas olha bem, fica à vontade, Jorge. Você disse. Olha bem, vou lhe responder. Eu fiquei realmente satisfeito, sabe por quê? Porque tem uma praxe na política, é o seguinte, quem participa da campanha participa do governo. Eu investi 18 mil reais quer dizer, até então mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais eu já investi nos mandatos de Reinaldo Filho e de Nino, mais de 100 mil reais já investi. Quer dizer, eu participo da campanha e não participo do governo. Não era pelo dinheiro, não. Não era pelo dinheiro, era estar participando, até para ajudar mais ainda. Porque, graças a Deus, eu não preciso de salário de prefeitura. Graças a Deus, eu nunca precisei de salário de prefeitura. Eu trabalho desde 12 anos, assim. Desde 12 anos. Em 79, eu era sócio da Metalúrgica Chique Chique. Aqui a primeira vidraçaria, assim, para vender para a região, foi minha. O primeiro limpa-fósforo Chique Chique foi meu. Parei com o limpa-fósforo porque eu estava namorando, perdi uns 6 namorados que estavam me chamando de Jorge da Bosta. Aí eu vendi. Que hoje é Renato da Bosta. Hoje é Renato da Bosta. Então nunca fiquei parado. E hoje, JC, eu me dou o luxo, graças a Deus, de fazer escolhas. Se eu quiser só viajar, eu vou só viajar. Se eu quiser ficar na minha roça, eu vou só ficar na minha roça. Se eu quiser ficar em casa no computador o dia inteiro, eu vou ficar no computador. O que eu quiser hoje, eu posso fazer a escolha, graças a Deus. Então, eu fiquei realmente satisfeito, porque participei da campanha ativamente e não estava participando do governo. Aí eu cheguei, eu disse, Renato, está errado. Está errado. E aí foi quando ele sentiu a necessidade que eu pudesse dar. Mas nunca pensei em ser secretário de Agricultura, sabe por quê? Secretário ocupa os 2 turnos. Eu estou na estação de piscicultura desde quando saí do terminal pesqueiro. Eu sou gerente municipal da estação de piscicultura e lá é só um turno. E às vezes nem preciso estar lá, porque o meu trabalho que é exigido de mim, eu posso fazer aqui, que é a distribuição de alevinos para a região e tudo, as pessoas me procuram. Então o secretário precisa de 2 turnos, e 2 turnos eu não quero serviço por dinheiro nenhum do mundo, porque eu não dispenso a minha roça à tarde, e às vezes o dia inteiro. Jorge, Tem mais aí? Jorge, na primeira reunião da situação realizada no auditório da UNEB, no dia 27 de 12 de 2023, você foi convidado pelo prefeito para usar os microfones, como ele fez com outras pessoas. Na oportunidade, você frisou uma coisa, que tinha secretários que não atendiam os desejos da população. Jorge, fala aqui para o público que nos acompanha. Pronto. Quem são esses secretários? Não, aí também você quer, olha bem, eu faço um alerta. Já faço alerta, inclusive, pessoalmente para os caras. Digo, olha, o governo é um todo, já sei. Secretariado faz parte do governo. Eu tenho uma boa convivência com todo mundo. E eu vejo que alguns secretários, não só da agora não, na gestão passada de Reinaldo Filho, eu também já reclamava. Tem secretário aí com o nariz empinado. Isso não é bom, porque o povo cobra. O cara é secretário, ele faz parte, é para ajudar. Não custa nada se o eleitor, a pessoa chegar no secretário e pedir qualquer coisa, dizer, ó, isso aí eu não posso. Vou ver o que é que eu posso resolver. Olha, isso aí eu posso, vou resolver. Mas eu acho ruim, viu? Não é do meu estilo. Você vai conversar com o secretário, é você conversando e ele caminhando, ele dá atenção, rapaz. Isso não pode acontecer, não. Tem secretário aí, não só dessa gestão, mas de outras gestões, que para o eleitor falar com ele tem que passar por 3 salas. O eleitor cobra. Então eu falo isso para o bem do próprio secretário. Porque estamos todos no mesmo barco. E se o prefeito perder, ou não fizer o sucessor, ele é o primeiro a perder. Então é para o bem dele, essa crítica construtiva. Fique de boa, calce a sandália da humildade. Pode resolver, resolva. Não pode, diz, não posso. Vou ver o que é que eu posso fazer para lhe ajudar. Mas se esconder do cara, o cara vai caminhando, e o eleitor falando e ele caminhando com o nariz empinado, isso não existe não, rapaz. Tem muita gente da gente na oposição, que não pode ter poder. Aí se você quiser eu dou os nomes. Tem gente na oposição que não pode ter poder. Quando tem o poder, a barriga cresce, o nariz empina, e aí, quando está agora que está em baixa, é um carneirinho, mas quando está no poder, é Maria. Tem rural, vai para Gol, carro zero, E aí tem gente que não pode ter poder. Não pode ter. Então Jorge não tem que fazer as correções. Então Jorge Vieira não vai falar esses secretários que tem o nariz empinado. Não, eu falei com ele pessoalmente, eu digo, fulano,
Ó, o pessoal está cobrando muito de você. Eu falei com eles mesmo, assim. Está cobrando muito de você. Eles estão me ouvindo, eles estão sabendo. Está cobrando muito de você. Diz que você está com o sapato alto, você está com o nariz empinado. Moço, fica de boa. Fica de boa, eu falei com eles. Eu não digo nem o prefeito que são eles, mas eu falei com eles mesmo. Que eu estou ajudando eles. Eu estou ajudando eles a continuar no governo, ganhando, fazendo sucessões, eles continuarão no governo. Não sei se como secretário, mas continuarão no governo. E da forma que alguns fazem, só acaba tirando voto. Foi o que aconteceu com o Ricardo em 2013. Tinha secretário de Ricardo em 2013, que é Ave Maria. Tinha até desvio de combustível. Jorge, denúncia grave. Tinha, no governo de Ricardo tinha desvio de combustível. E eu denunciei a Firmo da Rocha, que era secretário. Firmo, nós estamos sendo roubados. Estão desviando gasolina, estão vendendo pela metade do preço. Aí quando o Firmo... E eu não era com o Ricardo não, eu só alertei. Aí quando o Firmo foi pegar, acho que vazou, e o cara não foi lá buscar. Mas tinha desvio. E outras tramamóias que tinha. Você poderia... Você poderia falar aqui para o nosso público quem foram esses secretários que desviaram combustíveis na gestão passada? Firmo da Rocha sabe. Firmo da Rocha, que foi secretário de... Respondido, Jorge. Jorge, para encerrarmos o nosso bate-papo, você vem de uma família tradicional na política local. Certo. O seu avô foi vereador em Xique-Xique, leva o nome do plenário da Câmara, João Pinheiro Bastos. Certo. O seu tio foi prefeito em Xique-Xique por 2 mandatos, o saudoso Maninho Meira. Você tem um irmão que está no 4º mandato e é o atual presidente da Câmara de Vereadores, o nosso amigo Nino Meira. Eu noto que seu filho Jandinho é o único dos seus filhos que gosta de política. Com todo esse segredo do prefeito Reinaldinho em relação à escolha de nome, há uma possibilidade de Jandinho ser o candidato a prefeito? Fica à vontade, Jorge. Eu já sei o seguinte, aqueles nomes que mais se destacam, eu estive entrevistando o Reinaldo Filho sábado no programa Espaço Aberto, e ele disse que Jandinho hoje é um especialista na área dele, de licitação. Jandinho é especialista, não tem ninguém na região como Jandinho. Então é também um dos nomes. Pode ser Jandinho, pode ser outro qualquer, ele é um participante do grupo. E, como eu disse, assim como você procurou sobre Nino, eu fico na torcida, mas não na expectativa. Assim também, como se for Jandinho, fico na torcida, mas não na expectativa. O candidato que foi indicado pelo grupo é esse que nós vamos trabalhar. Jorge, os outros 2 filhos seu, doutora Laís e doutor Dácio, eles não são simpatizantes da política como é Jandinho? Laís não. Aliás, lá em casa as mulheres, lá em casa a minha esposa e minha filha são flamenguistas. Os homens são vascaínos, eu, Jandinho e Dácio. Vascaíno, lá é 3-2. Dácio e Jandinho, eles gostam da política, só que Dácio não quer ser candidato. Ele saiu daqui, JC, para não ser candidato. Ele era diretor do hospital, trabalhava num posto de saúde, e ele viu que o nome dele estava já sendo ventilado, assim como é ventilado do doutor Vinícius. Disse, pai, eu vou embora. Já tem meu nome aí, eu não gosto de política e tal. Foi bom demais ele ir embora. Hoje está bem alicerçado lá em Porto Alegre. É o nutrólogo referência, né, de todo o Rio Grande do Sul. É o número 2 do Brasil, que o número 1 que foi o professor dele, hoje é o número 2. Sabe quando ele paga de imposto para Lula? E a turma dele roubar? R$500 por dia ele paga de imposto. Mais que isso, parece que é R$600 por dia de imposto. E Lula e os 39 ministérios metem a mão. É o que a gente está acontecendo. R$600 por dia, Dácio paga de imposto. Tá tranquilo. Laís, minha filha, também não gosta de política, mas está bem em São Paulo. Ela é uma psiquiatra hoje, referência em São Paulo. Eu não posso dizer aqui por conta de ética. Mas o cantor de maior fama, cantor de... Sabe o nome ali? O esquema lá de um cantor do Ceará é Pesadinha, não? Como é? Sim, esse aí. É o que o esquema dele lá? Sertanejo universitário, né? É paciente dela. A mulher dele, paciente dela. Tem uma apresentadora de televisão aí, famosa, paciente dela. Então ela está sendo referência. Em setembro do ano passado, ela foi destaque da revista Caras, que é uma revista dos ricos, vamos dizer assim, das pessoas influentes. Então é isso aí. Jandinho gosta de política.
Eu gosto de política. Já Dácio entende de política, mas ele não quer ser político. Ele entende de política. Eu tive que ir lá agora e eu vejo que ele entende de política, mas não quer ser político. Ele não quer se submeter a nenhum cargo eletivo. Jorge, para fecharmos definitivo, qual a mensagem você deixa para a população de Xique-Xique nesse ano de 2024, onde o povo vão escolher os seus representantes, tanto no poder legislativo como no poder executivo? Fica à vontade, Jorge. Bem, a minha mensagem é de paz e que nós tenhamos uma eleição tranquila, que os debates, né, as brigas sejam só no campo das ideias, que nada de briga pessoal, nada de inversão. Já tivemos aqui nada de maracutaia, já tivemos aqui numa eleição que Lula Dentista foi candidato a prefeito, que o seu vice foi preso, porque ele cometeu crime eleitoral, foi preso. Então esperamos que não tenha mais isso, que aceite de uma boa o resultado das urnas, aceite uma boa o resultado das urnas, né? E que a briga nossa, no bom sentido da palavra, é escolher uma pessoa que possa melhor nos representar. Não vamos escolher um inimigo, vamos escolher um prefeito que vai ser o prefeito de todos, de todos. Então, para quê? Então, é pensar bem, aceitar fazer suas campanhas, suas pré-campanhas, respeitando os outros, deixe de hipocrisia, deixe de tentar menosprezar as pessoas, como foi o caso aqui no seu programa passado, que me chamaram de elemento. Eu já disse a ele quem é esse elemento. Deixe de, como diz o mais antigo, rompismo não, é rompante, né? Rompante. Deixe dessas coisas, pronto. É um ano tranquilo, de boas eleições, tente conquistar o voto, dizendo que você é o melhor, mas não tente, de alguma forma, tentar corromper o eleitor, como a gente vê que acontece aqui nas eleições. Então é isso, esteja tudo de bom. E parabenizar você, viu, Taci? Parabenizar você pelo seu programa. Eu, desde o início que vi que você está com esse programa, eu te apoiei, continuo te apoiando. Eu acho que você deve continuar. Agora eu acho também que você deve ter um freio. Muita gente vem aqui e mente. Muita gente vem aqui e comete hipocrisia. E deve ter um freio, para poder até que essas pessoas ficarem um pouco, se ligar no movimento. Não mentir e não criar hipocrisia. Pronto, aí um abraço a todos. Respondido, Jorge. Convida Furão aí. É isso aí, meus amigos. Furão era chefe, você sabia que Furão, quando ele estava no Grupo Braga, ele era chefe, aqui, ele tinha uma boa chefia, chefe do mercado de carne, e Furão está sendo deixado de lado. O de Ricardo eu não vi indicar ele chefe de nada. Foi quem me deu a vida. Foi Ricardo. Ele deu a vida, foi sua mãe. Foi Deus que deu a vida. Depois dela foi Ricardo. É isso aí, meus amigos. Estamos finalizando mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com mais um Bate-Papo Semanal. Queremos agradecer aqui a presença dos amigos, o vereador, o secretário. Quero agradecer a presença do nosso amigo ali, doutor Leroy. Agradeço a presença de todos no nome da nossa amiga Reinivone, esposa de Marlon Brando, da professora Gésia, Rose, Jane. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Doutor Ramon está ali, vereador Nilson está ali. Doutor Ramon, vereador Nilson, Lavazinho, que abraçou o Xique-Xique como a terra dele, merece os nossos elogios. Lavazinho da Campinense. Ali a diretora Zilian, ali tem nosso amigo Jane, da língua, Rose Bota Quente, a diretora ali, Gésia, nossa amiga Divan, Pedra 90, doutor Leroy, quem mais ali? Neilton, Casão, Dalto Clemente, o nosso amigo Edilson Rocha, que é membro do programa Frente a Frente e... Cadê a onça? A onça correu. A onça. Oswaldo Barbosa. Nosso amigo Júnior ali do Paulista. Doutor Jandinho Meira. Então, obrigado a todos, né? Marquinho, tô chegando, parece que vem de Dandá, que nunca chega. E Furão. Valeu, Jorge. Adilene Barreto. Mandar um forte abraço também para o nosso amigo Dalto Clemente, que faz presente aqui na praça. É isso aí, Jorge. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.